o coração de um judeu é mais puro do que um cristão. Se diz cristão. יש מעט בחלומות. מלמעלה, אז אני אודיע לו, אתה יכול לבוא לראות מחר. אתם רוצים ביחד לקרוא משהו? הכל בחינם לקרוא משהו? מי שלמד לי בבית מוזמן להביא פה? I want to stick around. We'll run this one. I don't know, like you said, you know. Aqui foi acesa uma Hanukkah em homenagem aos soldados das Forças de Defesa de Israel. Aqui fizeram com uma proteçãozinha para a chuva. Está aqui uma grande menorá na muralha de Jerusalém, está escrito Happy Hanukkah, Feliz Hanukkah. Aqui bem na entrada da porta de Jaffa, nós temos também eles agora acendendo a tocha de Hanukkah. Já acenderam 7 no total, uma vai ficar para amanhã. E cheio de gente aqui, observando esse evento único aqui. Muito bonito. Aqui no carro colocaram diversas velas e lâmpadas em homenagem aos reféns. Então, vou dar um zoom aqui para vocês verem o que eles fizeram. Cada lâmpada, cada vela com a foto de um dos reféns que estão em Gaza. Claro, tem muito mais do que o número que tem aqui, né? Mas está aqui no Cardo, que é a antiga rua romana, no bairro Judeu. להציג את אור הנשמה, נר השם נשמת אדם, לחזק אותנו לקיום התורה והמצוות, עדי נזכה לאורות של עולם, בניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.
Vamos? Legal, mas eu só. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Antíoco IV, os Macabeus e a festa de Hanukkah. Esta é apenas uma live sobre, como parte das comemorações da festa de Hanukkah, e hoje nós estaremos tratando um pouco mais sobre o lado histórico. Então aguarde um momentinho enquanto eu estarei compartilhando e já estarei iniciando esta live com vocês. Mais alguns instantes, já estarei iniciando a live. Mais uma vez, shalom para todos. Eu quero agradecer a todos que estão entrando aí. Muito obrigado, meu carinho para todos que têm acompanhado o nosso trabalho. E o assunto hoje, eu acho que a Abigail que está aí, Abigail Santos Silva, vai gostar muito, que está relacionada à história do povo de Israel. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história do povo de Israel, fique ligado, porque a história que vamos contar hoje é muito semelhante à história moderna de Israel. É impressionante como de tempos em tempos vemos que o povo de Israel passa por situações incríveis que parecem ser apenas mais um processo no tempo profético da vida do povo de Israel ao longo da história da humanidade. O povo de Israel foi, é e sempre será o termômetro de Deus para a humanidade. E através dele, Deus tem muita coisa para ensinar-nos, através da experiência desse povo que foi eleito por Deus há mais de 3.000 anos atrás. Então fiquem ligadinhos, mais uma vez, compartilhem para que outras pessoas possam se aprofundar um pouco mais neste assunto. Então vamos lá, eu vou colocar aqui do lado a figura de Antíoco, né, para a gente lembrar que, na realidade, essa situação está relacionada a Antíoco. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem,
Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem, porque eu não tenho exatamente como saber, apesar de que o meu sistema está dizendo que vocês estão ouvindo direitinho. Mais uma vez, eu sei que vocês estão muito ocupados. Hoje é domingo, numa época em que as pessoas estão se preparando para o Natal. Então eu sei que muita gente está ocupada, mas passem adiante, porque eu tenho certeza que esse assunto é um tanto desconhecido para muitos e ele vai acrescentar muito sobre a história do povo de Israel. Bem, fica aqui o meu carinho também para o Jocelino Soares, que já apareceu aí, uma outra pessoa também, VGS, que eu não sei quem é. Deus abençoe vocês. E tudo começa no 2º século antes da era cristã. Tá? É muito importante salientar que a história dos Macabeus não está descrita na Bíblia. Não está descrita também em diversos livros de história clássica, mas ele está basicamente escrito, em primeiro lugar, nos livros dos Macabeus, em segundo lugar também na história do povo judeu, por Flávio Josefo. Então, basicamente, essas são as duas referências que nós temos para entender o que realmente aconteceu ali naquele 2º século antes da era cristã. É importante salientar também que a história de Hanukkah, que está relacionada à história dos Macabeus, não aparece na Bíblia, não aparece nem mesmo no livro de Flávio Josefo, ele aparece somente no Talmud. Depois eu vou estar citando para vocês, direitinho, para vocês saberem qual é a referência do Talmud para isso. Tá? Mas a história que aparece em Flávio Josefo e no livro dos Macabeus é a história da luta do povo de Israel para recuperar a sua independência. Isso nos traz muito a semelhança que nós temos com a Era Moderna. Uma luta sangrenta, uma luta contra um império que dominava, no caso, no passado, era o Império Seleucida, grego-sírio, e na Era Moderna era o Império Britânico que dominava aqui. Então, nós veremos como há também semelhança entre esses dois períodos. Mas, obviamente, Deus age de formas diferentes para com o seu povo, para que o seu povo supere as dificuldades e conquiste a sua terra. Bem, para isso eu quero citar o primeiro relato interessante em relação a isso, que nos localiza exatamente na história de Antíoco IV, que está no livro de 1 Macabeus 1, 20 a 25. Está escrito ali, gente, depois que Antíoco feriu o Egito, ele voltou no ano 143 e subiu contra Israel e Jerusalém com uma grande multidão. Ele entrou orgulhosamente no santuário e tirou o altar de ouro, o castiçal e todos os seus vasos. E quando ele levou tudo embora, ele foi para a sua própria terra, tendo feito um massacre, e ele falou com muito orgulho. Por isso havia grande luto em Israel, em todo lugar onde estava. Pois bem, essa história que é contada pelos Macabeus é a história de que Antíoco IV, depois de lutar contra o Egito, ele passa pelo caminho, e como era costume dos grandes impérios, passavam também saqueando outros pequenos reinos pelo caminho e obrigando-os a ficar debaixo de impostos. O relato de 1 Macabeus é um relato bastante preciso, porque nós vemos também na arqueologia indícios das construções que os gregos seleucidas fizeram e dos Macabeus também, os asmoneus na realidade. Por que asmoneus e não Macabeus? Bem, é melhor chamar asmoneus, visto que asmoneus inclui toda a casa de Matatias, que era da família dos asmoneus, e não somente uma figura muito conhecida como Judas o Macabeu. Tá? Ou seja, não é só os descendentes de Judas o Macabeu, mas também os descendentes dos seus irmãos que assumiram depois da sua morte. Já já eu vou nos situar um pouquinho sobre isso, mas eu estou percebendo que vocês estão ouvindo bem e vendo bem, e já já eu quero entrar um pouco mais nessa questão histórica, visto que, segundo os relatos, o que aconteceu é que quando Antíoco IV sai de Jerusalém depois de ter saqueado a cidade,
ele se dirige ao norte, em direção a Damasco. E no meio do caminho, assim que ele sai de Jerusalém, os judeus ouvem um boato de que Antíoco IV teria caído em batalha e agora os judeus estariam debaixo de seu jugo e começaram a comemorar a morte de Antíoco IV. Então o que acontece é que um mensageiro grego selecida sai de Jerusalém, encontra com o exército de Antíoco e conta para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Então Antíoco retorna para Jerusalém e realmente saqueia e tudo que está descrito aqui, e além disso ele impõe uma série de regras contra o povo de Israel para obrigá-los a se tornarem pagãos, exatamente como eram os gregos seleucidas da época. Antíoco IV determina que eles têm que adorar a Zeus, coloca uma estátua de Zeus no templo de Israel e também manda construir ali na cidade de Davi, na parte norte da cidade de Davi, uma grande torre que a gente chama na arqueologia de Acra, que era uma torre para observar e para fiscalizar os trabalhos religiosos que estavam sendo ali feitos no Templo de Jerusalém, para evitar que os judeus continuassem a viver a sua fé e a praticar o seu culto conforme praticavam antes. Então, este é o cenário da chamada revolta dos Macabeus. E essa revolta, ela surge porque Antíoco IV, além de tudo isso que eu falei para vocês, ele baixa uma norma dizendo que os judeus não podem mais circuncidar os seus filhos no 8º dia e também não podem mais ler a Torá. Agora eu quero fazer uma pausa para vocês entenderem o que isso significava para os judeus. Bem, a falta da leitura da Torá significava praticamente a extinção da fé do povo judeu, visto que a fé do povo judeu está ligada ao seu texto sagrado, que são as histórias descritas no Velho Testamento. Na Torá, os 5 livros da lei, mas também de todos os profetas. Visto que a Torá, que foi ordenada a ser parada a sua leitura, e, obviamente, Antíoco IV não sabia que os judeus tinham outros livros, tinham outros relatos, outros textos sagrados, então os judeus dão um jeito para continuar a sua fé. O que eles fizeram foi separar da Torá textos paralelos nos profetas. Então surgiu o que a gente chama hoje de Haftará. Antigamente se lia somente a Parashá, ou seja, um trecho dos 5 livros do Pentateuco. Mas a partir de agora, por causa de Antíoco, o IV, então começam os judeus a ler ali os textos dos profetas que são paralelos aos ensinos da Torá. Eu acho que isso foi uma ótima decisão que os judeus tomaram e hoje em dia nós também fazemos a leitura tanto da Parashá quanto da Haftará durante o Shabat. Então, quando você ouvir falar sobre Parashat Shavua e Haftará, você já sabe do que se trata. A Parashá era a leitura que foi determinada na época de Esdras e Neemias. E a Haftará é a leitura em que os judeus utilizaram como paralelo ali dos profetas para lembrarem as histórias que estão na Torá. Antíoco IV achou que estava prejudicando os judeus dessa forma, mas na realidade ele acabou forçando os judeus a serem criativos e a colocar mais textos na sua rotina diária. Isso foi muito bom para o povo de Israel, ao invés de enfraquecê-lo, o fortalecia. Mas a questão da circuncisão e dos sacrifícios pagãos era uma questão que o povo de Israel não conseguia engolir. Então o que acontece é que aqui na cidade onde eu vivo, a cidade de Modim, há cerca de 2.160 anos atrás, veio um judeu helenizado e sacrificou uma porca. Então, Matatias, que era o pai da grande família dos Asmoneus, ele com uma lança atirou essa lança sobre esse pagão judeu que havia se tornado helenizado e o matou.
E foi exatamente por causa disso que começou a revolta dos Macabeus. Matatias reuniu seus filhos e os convocou para começarem uma revolta em todo o país contra o imperialismo de Antíoco IV. Agora, eu quero ler um pouco mais sobre o texto que trata disso. Conforme eu falei para vocês, Antíoco IV estava cobrando um imposto alto, ele construiu também a fortaleza em Jerusalém, Acra, ele também estabeleceu uma estátua de Zeus no monte e também sacrificou uma porca ali no monte do templo. Além disso, ele disse que qualquer um que tivesse posse da Torá, os rolos sagrados dos judeus, também seria condenado à pena de morte. Isto foi relatado por Flávio Joséfo. Preste atenção no que Flávio Joséfo diz. Agora, Antíoco não estava satisfeito com sua tomada inesperada da cidade, ou com sua pilhagem, ou com a grande carnificina que havia feito por lá, mas sendo dominado por suas paixões violentas e lembrando que havia sofrido durante o cerco, ele obrigou os judeus a dissolver as leis de seu país e a manter seus filhos incircuncisos para sacrificar carne de porco no altar. Essas foram as palavras de Flávio Joséfo. Se você está se perguntando onde você pode adquirir esse material, pois bem, esse material está em nosso site. Acabei de publicar uma matéria que resume o assunto de hoje, mas o assunto de amanhã eu publicarei somente amanhã, obviamente. Então, se você está gostando, não esqueça de compartilhar este vídeo. É importante salientar que Antíoco também proibiu a observância do Shabat, proibiu a oferta de sacrifícios no templo e exigiu que os líderes judeus sacrificassem aos ídolos, né? Caso contrário, eles seriam punidos. A posse das escrituras era uma ofensa capital. O motivo de Antíoco não era claro, mas provavelmente ele atraiu a revolta judaica direto para Jerusalém e para o templo. Bem, o que aconteceu é que, de fato, Antíoco estava sendo já apoiado por judeus helenizados, por exemplo, como Menelaus, que era um judeu renomado e que ele já estava fazendo parte ali do sacerdócio, um sacerdócio que estava paganizado. Enfim, Antíoco não estava impondo a torta direita sem ter apoio da liderança judaica da época. Os sacerdotes estavam corrompidos. Então, por causa disso, é que Antíoco IV encontrou facilidade para passar isso adiante. Outra coisa muito importante também é que, de acordo com o livro de 1ª e 2ª Macabeus, todos os filhos de Matatias, o sacerdote que não era da linhagem de sumo sacerdote, aderiram à revolta. Eu não vou entrar em detalhes, porque é muita coisa para a gente aprender em uma live, mas Judas, o Macabeu, começou a ter algumas vitórias, e a cada vitória, o exército que Antíoco IV mandava era ainda maior. Inclusive, uma das principais vitórias dos Macabeus foi também não muito longe da cidade de Modin, na região de Emaús, ali no Vale de Aielon. Eu já fiz uns vídeos para vocês falando sobre isso, que a região do Vale de Aielon é, sem dúvida alguma, uma das regiões mais importantes em termos de estratégia militar. Foi também na região de Aielon que Josué lutou contra os 5 reis dos cananeus. E foi também na região de Aielon que o exército de Israel encontrou uma das batalhas mais difíceis contra o exército do Egito na era moderna. Bem, nós vamos seguir adiante. O sucesso dos Macabeus foi aumentando cada vez mais. Judas Macabeu acabou morrendo em uma batalha, mas o seu irmão mais novo, Jonatã, assumiu o controle e treinou e se isolou, estava foragido, se isolou e treinou o exército por 7 anos. Seu exército ficou extremamente eficaz. Além disso, Jonatã também contratou guerreiros mercenários que apoiaram o exército e fizeram frente ao maior exército do mundo daquela época, que era o exército de Antíoco IV, que havia vencido, inclusive,
os Ptolomeus no Egito. Bem, tudo aconteceu no ano de 164 antes da Era Cristã, quando os Hasmoneus conseguiram finalmente recuperar Jerusalém e começaram a purificar a cidade, preparar a cidade, restaurar a ordem do templo, e aí acontece o chamado milagre de Hanukkah, que não está descrito em nenhuma fonte histórica. Onde estaria o milagre de Hanukkah? Já já eu vou ler para vocês. O texto está no Talmud babilônico, né? No texto sobre o Shabat, na página 21. Então ali diz assim: quando os gregos entraram no templo, todos os olhos do templo estavam contaminados. E quando o reino da casa dos Asmoneus tiveram a vitória e prevaleceram, eles verificaram e encontraram apenas um jarro de óleo, ou melhor, azeite, para a lâmpada do templo, que havia o selo do sumo sacerdote e não tinham mais nada para queimar, além de apenas para um dia. Então, segundo a tradição, foi aí que o milagre aconteceu, que ao invés do azeite ser suficiente para apenas um dia, as lâmpadas continuaram acesas por mais 7 dias além daquele dia, ou seja, um total de 8 dias, que foi suficiente para eles prepararem um azeite purificado, consagrarem o azeite e reacenderem os candelabros do templo. Bem, de acordo com várias fontes, Antíoco IV acabou morrendo, os dois principais relatos estão nos Macabeus e também na carta de Antíoco. Segundo os Macabeus, ele teria entrado em depressão e ouvido sobre as derrotas de batalha, e mais tarde ele teria tido um problema intestinal grave e acabou morrendo depois que, cheio de dores, caiu de sua carruagem no caminho, visto que o seu carro estava correndo muito. No livro da Carta de Antíoco, diz que, na realidade, ele cometeu suicídio se atirando no mar. Bem, esses são os relatos em relação à questão histórica. Em relação à questão espiritual, amanhã eu estarei trazendo mais detalhes aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês uma outra coisa para vocês pensarem. E é o fato de que, por que se comemora 8 dias? Será que realmente é por causa do milagre do azeite relatado no Talmud? Ou será que isso é, na realidade, uma comemoração tardia de outra festa? Por exemplo, a festa dos tabernáculos, que também se comemora por 8 dias, terminando com o Matan Torah. Ou seja, esta festa é, sem dúvida alguma, uma festa semelhante à festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah, em hebraico, significa inauguração. Ou seja, esse nome foi colocado porque nesse dia eles inauguraram novamente o templo. Então, essa é uma palavra muito interessante. Obviamente, a festa de Hanukkah, ou Festa das Luzes, aparece também no Novo Testamento. E amanhã eu estarei falando sobre isso. Só uma correçãozinha, não é a festa de Matan Torah, mas sim a festa de Simchat Beit HaShoevah, que aparece também na festa dos tabernáculos. Amanhã, fiquem ligados, eu estarei falando sobre o lado espiritual da festa de Hanukkah. O que podemos aprender com essa festa, qual é o significado e também como os judeus e os judeus messiânicos comemoram essa festa. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes aí nesta transmissão, pedir que vocês estejam compartilhando. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe profundamente a vida de vocês, abençoe vocês nesse domingo. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esta festa, tudo que eu disse aqui, entrem aí em nosso site cafetorá.com e leiam um artigo detalhado que eu escrevi sobre essa questão histórica da festa de Hanukkah. Mais uma vez, muito obrigado por participarem dessa transmissão.
Deus abençoe profundamente a vida de todos vocês. Aqui é Miguel Nikolaevski, do Café Torá, direto de Sião para vocês. O que realmente significa Hanukkah? E, conforme eu falei ontem, hoje eu estarei começando a tratar da questão espiritual da festa de Hanukkah, que também é conhecida aí no Brasil como Festa das Luzes. Não somente no Brasil, aqui mesmo em Israel, tem gente que chama também de Hag HaUrim, e existe um motivo para isso. Então, já, fica aí firme, que eu já estarei trazendo informações detalhadas sobre o significado desta festa tão especial, comemorada há cerca de 2.200 anos pelo povo de Israel. A festa de Hanukkah é muito conhecida justamente pelo que vocês estão vendo aqui, o candelabro de 8 braços, que é chamado de menorá. Candelabro em hebraico é a palavra menorá, e o candelabro de 9 braços, que um não é utilizado pelos dias, mas sim para acender os outros, é chamado de Hanukkah. Então, este é o símbolo mais conhecido da festa de Hanukkah, mas agora que vocês já conhecem esse símbolo e o porquê que este candelabro tem 9 braços ao invés de 7, que é o mais conhecido, a menorá, é justamente para acender cada um dos braços em cada um dos dias da festa. Mas agora que vocês estão aí, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse canal. Não esqueçam de clicar em gostei e de apertar o sininho, quem ainda não o fez, para receber notificações. Agora que já estamos aí com mais de 30 pessoas online, eu vou passar para a apresentação, onde estarei falando sobre o sentido da palavra Hanukkah. E é exatamente nisso que nós nos concentraremos no dia de hoje, para entendermos mais o porquê este nome em hebraico. E vocês vão descobrir já que também não é somente em hebraico. Agora que vocês estão aí me vendo, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui embaixo. Peraí, não consegui. De qualquer forma, aqui está a apresentação. Deixa eu tentar fazer uma recuperação aqui da função para que vocês possam ver a apresentação e me ver também. Está aí a apresentação. Eu vou diminuir um pouco mais para vocês poderem ver todo o slide. E já eu vou começar as explicações para vocês entenderem o real sentido da festa de Hanukkah. Bem, Hanukkah, festa das luzes ou festa da dedicação. Lá embaixo está escrito Hanukkah ou Hag Urim, quer dizer, Hanukkah quer dizer dedicação, e tem outros sentidos que eu vou estar explorando com vocês hoje, mas também é chamada aqui em Israel de Hag HaUrim, quer dizer, a festa das luzes. Agora vamos entender um pouco mais sobre o sentido da palavra Hanukkah. Ela vem da raiz Het, Nun, Chaf, são 3 letras que formam normalmente a raiz de todas as palavras do hebraico, ou seja, cada palavra em hebraico tem uma origem em 3 letras, basicamente. Obviamente, com exceção das preposições, dos sufixos e dos prefixos, né? Mas, normalmente, todas as palavras, todos os substantivos, todos os verbos, todos os advérbios são compostos, basicamente, de 3 letras. E a palavra Hanukkah é composta de Het, Nun e Chaf. 3 letras que têm um sentido muito amplo. Se vocês repararem, nós temos, além de Hanukkah, uma palavra muito importante, ou melhor, um verbo muito importante em hebraico que se chama lechaner, que vem da palavra hinur, que quer dizer, modernamente falando em hebraico, educação.
Além disso, eu quero mostrar para vocês aqui também que a palavra Hanukkah, conforme eu falei antes, a sua origem está na palavra, na letra Het, Nun e Raf. Portanto, se juntarmos somente essas letras, nós teremos o verbo que se chama Hanar, ou seja, dedicou, inaugurou, educou, formou e até mesmo iniciou. Como pode ser isso, Miguel? Então nós vamos usar como referência o que está escrito na Bíblia. Já já eu vou ler para vocês o que está aqui e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, visto que eu pesquisei e procurei todas as referências que estão no Velho Testamento onde esta palavra é utilizada. Então acompanhe comigo. Já já eu vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. E está escrito assim: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Reparem aqui que a palavra que está aqui embaixo, dedicou, aparece também em laranja, velo hancho, quer dizer, não o dedicou, não o iniciou, não inaugurou a casa. E a segunda vez que aparece no final, abaixo do laranja, vocês vão ver aqui a palavra dedique, ou seja, e hanchenu, ou seja, a palavra dedicar aqui, ou inaugurar aqui, tem o mesmo sentido e a palavra aparece exatamente com a mesma raiz da palavra Hanukkah. Outro texto que nós podemos ver aqui, o primeiro que eu mostrei para vocês, em Deuteronômio 20, versículo 5. Outro texto que está aqui em 1 Reis 8, 63. E aqui está escrito no final do texto, nesse versículo, Ve'ichanchu et Beit Adonai Amelech ve'kol bnei Israel. Ora, aqui está falando da dedicação que Salomão fez da casa do Senhor, do templo. E o verbo utilizado para inaugurar, para dedicar, é o verbo lechaner, ou exatamente a raiz de Hanukkah. Se repararem, agora na tradução que está embaixo, assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram. Aqui o autor, Almeida, o autor da tradução, utilizou o verbo consagrar, que eu acho que também é muito válido nessa tradução também, justamente para que eu possa levar vocês a entenderem o sentido mais profundo da palavra lechaner e Hanukkah. A outra palavra que vocês podem ver aqui está em Provérbios 22, 6, e está escrito Haner lanar alpi darko gam ki yezakin lo yusar memeno. Ou seja, instrua ou eduque o jovem no seu caminho e até mesmo quando estiver envelhecido, não se desviará dele. Então a palavra, aí, a raiz de Hanukkah está vindo da raiz de lechaner, que é educar ou instruir. Nós podemos ver aí também em 2 Coríntios 7, 5, uma outra palavra que diz assim, eu vou pular um pouco mais para frente, Vetzon meia Isrim elef ve'yechanchu et Beit Elohim amelech ve'kol ha'am. Aqui é novamente da dedicação ou da inauguração da casa do Senhor por Salomão. Está escrito no final, 20.000 ovelhas, assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, ou a casa do Senhor. Então nós vemos aí que a palavra lechaner está intimamente ligada com consagração e com dedicação. Bem, se você ainda não fez, não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Já já eu vou estar compartilhando com vocês mais alguns detalhes. E uma coisa que muita gente não sabe, mas a forma com que nós escrevemos hoje a palavra lechaner em hebraico, na realidade, é a forma aramaica. Então, eu vou voltar aqui para vocês verem a forma em hebraico. O hebraico era um idioma mais condensado, eu chamo assim, ou seja, ele utilizava menos letras que substituem vogal
vogais, e já no aramaico as letras estavam mais vocalizadas. Portanto, o Vav, essa letra aqui do meio, com esse ponto no meio, foi utilizado para que os leitores pudessem ler como U. No hebraico bíblico antigo, não era necessário, as pessoas sabiam ler Hanukkah. Eles não leriam Hanukkah, eles leriam Hanukkah. Então, nós vamos ver aqui alguns textos do aramaico, eu não coloquei a tradução, até porque o sentido basicamente está ligado à consagração, à dedicação. Se você abrir em Daniel 3:2, por exemplo, está falando sobre a dedicação da estátua de Nabucodonosor, a grande estátua que ele levanta, e é feita uma celebração para dedicar essa estátua, ou para inaugurar essa estátua, onde Daniel é obrigado a se prostrar, mas ele e seus colegas não fazem isso. Então, nós temos aí também o mesmo texto em Daniel 3:3, e temos também em Esdras 6:16, está falando, por exemplo, sobre o retorno a Sião, onde é enviada uma oferta para a dedicação do templo. Nós estamos vendo aí, já no final, eu vou ler uma parte aramaica aqui para vocês ouvirem, está escrito assim: Veshar bnei galutá Hanukat beit Eloha dinah bechedvah. Ou seja, e mais os restantes da diáspora que dedicaram ou consagraram a casa do Senhor. Isso é muito interessante porque aqui está em aramaico, e a palavra Hanukkah, por sinal, está escrita na forma de hebraico. Você vê que esse aramaico não é aramaico puro, mas é um aramaico misturado com o hebraico que era falado aqui nessa região da Judéia. Em Esdras 6:17, também novamente está escrito: Vaikrivu lechanukat beit Eloha dinaturin meia darkin ma'atain amirin arba'a me'a vetzipurei azin lechatayah. Ou seja, aqui tem uma descrição do sacrifício que foi oferecido para a dedicação, e sacrificaram para a dedicação da casa de Deus. É exatamente o que está escrito neste versículo, e aqui nós vemos o conceito de dedicação. Agora que nós já vimos diversas passagens do Velho Testamento, eu quero mostrar para vocês que, na realidade, a palavra Hanukkah ou Hanar tem um sentido muito amplo. Hanar pode ser educar, iniciar, entregar, dedicar, inaugurar, e Hanukkah pode ser dedicação, entrega e iniciação, ou até mesmo inauguração. Então nós temos aí um sentido muito mais amplo para a palavra Hanukkah. Por que que eu resolvi trazer esse tema aqui, que é o tema do significado da palavra, justamente para vocês entenderem o que eu falei no vídeo de ontem, sobre o momento em que foi feita a purificação da casa, a casa foi totalmente preparada, mas não havia óleo, não havia azeite para fazer a sua inauguração. Portanto, a casa, apesar de estar preparada, não foi utilizada durante 8 dias. Somente no 8º dia é que eles tiveram condições de realmente inaugurar a casa. A lâmpada foi acesa, mas os serviços não podiam ser praticados, porque também não havia azeite suficiente para continuarem os serviços, então eles esperaram para que realmente eles tivessem azeite e pudessem continuar os serviços, porque o azeite também acompanhava uma série de sacrifícios também, não somente para iluminar o templo. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, que em Hebreus esse verbo também é utilizado na Nova Aliança. Hebreus 9:18 está escrito: Lachen gam Hanukkata brita rishonah lo hayta blidam. Ou seja, portanto, a inauguração ou a iniciação do primeiro pacto, da primeira aliança, não ocorreu sem sangue. Ou seja, aqui eu gostaria justamente de mudar a palavra que foi traduzida, porque no grego e no português
utilizaram a palavra, mas no sentido de foi consagrado. Ora, um pacto não precisa ser consagrado. Um pacto precisa ser iniciado, inaugurado. Ora, ninguém consagra o pacto. Ao contrário, o pacto é aquilo que consagra a união de duas pessoas ou de dois povos. No caso, eu traduziria assim, pelo que nem o primeiro pacto foi iniciado sem sangue. Ou seja, para se cumprir, para se iniciar um pacto, era necessário o derramar de sangue. Em Hebreus 10, 20, por exemplo, está escrito: B'derech hadashah v'chaya asher hu hanach lanu derech haparochet shehi b'saro. Agora, prestem atenção nesse texto, como eu vou traduzi-lo baseado na palavra Hanach, que é de Hanukkah. Na tradução da Almeida está assim: pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, a sua carne. Pelo caminho que ele nos inaugurou, eu não conheço caminhos inaugurados, eu conheço caminhos iniciados. Ou seja, eu inicio a jornada pelo caminho, eu não inauguro uma jornada pelo caminho. Então, desta forma, eu traduziria assim: pelo caminho que ele nos iniciou, ou ele nos educou, nos instruiu. Caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Eu acho que essa forma seria uma forma muito mais adequada para entendermos melhor o contexto pelo qual Yeshua, através do seu sangue, nos levou por um novo caminho, o caminho da salvação. Outro texto interessante que está aqui é Atos 22, 3, e está escrito assim: Ish Yehudi ani yelid Tarsus asher bekilikia aval gudalti ba'ir azot leraglei Gamaliel חונכתי על פי דקדוקי התורה, תורת אבותינו, והייתי קנאי לאלוהים como כולכם היום. Eu sou judeu, nascido de Tarso, da Sicília, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Vamos tentar agora utilizar a palavra Hanar para interpretarmos melhor esse texto. Poderíamos traduzi-lo assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, iniciado aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Ora, educado ou instruído nesse caso não caberia tão bem, porque a educação e a instrução nunca termina. O que inicia é o processo da iniciação, exatamente. Então, dizer iniciado aos pés de Gamaliel é muito mais preciso, visto que Paulo, Shaul HaShaliach, não permaneceu aos pés de Gamaliel, mas ele acabou se dirigindo pelo caminho de Yeshua, conforme ele citou anteriormente. Agora, eu vou ler com vocês também Romanos 6, 17. E está escrito assim: Ach Torat Elohim al sheatem, Ach Todal Elohim al sheatem, asher kodem lachen, הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב לדרך התורה אשר חונכתם בה. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Essa tradução da Almeida foi um tanto infeliz e falta aqui a profundidade realmente da palavra Hunachtem, que quer dizer em primeira mão, foram educados, né? Foram educados na doutrina ou na Torá. Aqui está escrito nem doutrina, está escrito Torá, ou seja, na lei em que fostes educados. Mas se eu utilizasse a palavra
mais precisa aqui, eu colocaria assim: vocês obedeceram de todo o coração no caminho da Torá, ao qual foram iniciados. Ou seja, aqueles discípulos ali, os romanos, eles foram iniciados na lei da Torá, que é a lei de Yeshua, para serem obedientes. Eu acho que realmente a palavra lechanechai toma uma amplitude muito maior. Ou seja, ninguém é educado forçadamente. As pessoas são iniciadas em um caminho. E através dessa iniciação, dessa educação que eles começam, eles já vão desenvolvendo seu próprio caminho à luz da palavra de Deus. Então, a palavra Hanach, da qual veio Hanukkah, ela é uma palavra muito interessante porque ela tem uma amplitude muito grande. Ela nos ensina que existe uma íntima relação entre educação, inauguração, iniciação e até mesmo consagração e dedicação, conforme muitas traduções estão por aí e a chamam de a festa da dedicação. Bem, eu quero encerrar esta transmissão trazendo para vocês o único episódio onde no Novo Testamento mostra que Jesus presenciou a festa de Hanukkah. E por que eu quero justamente mostrar para vocês que ele presenciou? Porque eu tenho ouvido muita gente aí dizendo: Jesus celebrou a festa de Hanukkah. Mas o texto não diz isso. Vejamos o que o texto diz e no final dessa história aí eu vou deixar uma brecha para a próxima live, que será amanhã a respeito de Hanukkah. Está escrito assim: Ota et chagigu birushalayim et chag Hanukkah. Choref haya kasher italech Yeshua beveit hamikdash beolam shlomo. Ora, nós podemos aprender aqui, celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, ou a festa da consagração, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. Por que eu chamei a atenção para esse texto antes da gente encerrar? Porque eu quero que vocês entendam o que é o pórtico de Salomão. Bem, o pórtico de Salomão é exatamente isso que vocês estão vendo agora, onde estão essas colunas aí em torno. Deixa eu ver se eu consigo apontar direitinho, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo as colunas. Um momento. Então, aqui vocês podem ver aqui as colunas. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, ó. As colunas do templo aí, em volta do templo, tá? Eu vou passar o mouse aqui para vocês poderem ver essas colunas aqui, que existiam também do lado de cá, colunas aqui. Isso é chamado o Pórtico de Salomão. É também conhecido como Pórtico Real, em hebraico em grego é chamado Stoa Real, né? Então, essa região que envolvia aí o monte do templo, onde as pessoas ficavam observando o templo, era onde Jesus estava. Ou seja, Jesus não estava na parte central, no meio do templo, ele estava onde o povo ficava observando o que acontecia no templo pelo lado de fora do templo. Por que isso? Porque, obviamente, na época de Hanukkah, assim como em todas as festas, haviam muitos sacrifícios dentro ali do setor frontal do templo. E se as pessoas entrassem no setor frontal, elas prejudicariam muito a ordem dos sacerdotes e dos levitas durante os sacrifícios. É importante salientar que durante todos os dias da semana eram feitos sacrifícios, inclusive no Shabat e nas festas judaicas. Então, para a gente entrar mais em detalhe como era comemorada a festa de Hanukkah na época de Jesus e também como era
como é festejada hoje a festa de Hanukkah em nossos dias, aguarde, pois amanhã eu estarei falando sobre como é a prática da festa de Hanukkah, então, nos dias bíblicos e nos dias de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por estarem participando dessa transmissão. Peço que vocês estejam compartilhando para que mais pessoas amanhã possam entrar e conhecer um pouco mais sobre o significado e a importância dessa festa para todos, inclusive para vocês que são cristãos. Amanhã estarei tocando não somente no sentido do significado de Hanukkah, mas também em questões teológicas e questões práticas da festa de Hanukkah. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por estarem compartilhando e por estarem aí também vendo e deixando o seu like.
Programa Odisseia Judaica, Modi'in, os Macabeus. Shalom desde Sião. Hoje eu estou na região de Modi'in, na região que é conhecida como Túmulo dos Macabeus. E estamos nessa região hoje para lembrar o que ocorreu aqui há cerca de 2.200 anos atrás, quando os Macabeus se rebelaram contra as forças gregas assírias e retomaram o controle de Israel. O que vocês estão vendo aqui é um gato, um local onde era preparado vinho. Este local aqui não é exatamente da época dos Macabeus, mas cerca de 500 anos depois, quando muitos dos cristãos bizantinos começaram a se instalar na região da Judéia. Eles se espalhavam por onde ficavam os antigos assentamentos judaicos e construíam igrejas, monastérios e residências, e até mesmo fazendas neste período. Porém, eles preservavam os mesmos hábitos que os judeus tinham séculos antes. Hoje, nós estaremos passeando por esta região e conhecendo um pouco mais sobre o que a história e a arqueologia têm a nos ensinar sobre esta região incrível na Judéia. Siga-me pela Odisseia Judaica em Israel. No total foram encontrados aqui cerca de 21 túmulos como estes. Grandes túmulos que eram escavados a cerca de 1,5 metro de profundidade, e na parte interna eram escavados para o lado direito e o lado esquerdo, onde eram colocados também os corpos. Esses túmulos são da era bizantina, mas o que teria levado essas pessoas a criarem um grande sistema de túmulos como que você pode ver aqui? Talvez fosse justamente o túmulo dos Macabeus. Afinal de contas, as igrejas, os monastérios e os locais sagrados eram construídos exatamente na região onde haviam locais sagrados para os judeus. Segundo os arqueólogos, este complexo que havia aqui e o túmulo que está mais adiante, que nós veremos, é exatamente a localização que está descrita no mapa de Midbar, na Jordânia. E a gente vai dar uma olhada nisso. E eu espero que isto ajude a compreender um pouco mais sobre como era a vida dos cristãos na era bizantina e também como era a vida do povo de Israel cerca de 150 anos antes do advento do Messias. Siga-me por esta Odisseia Judaica. Bem, agora eu estou em Qubar el-Yehud. Em árabe significa o túmulo do judeu. E segundo a tradição, este é o local onde, na realidade, foram sepultados os Macabeus. Inclusive, segundo a tradição dos judeus ultra-ortodoxos, este também é o local onde os Macabeus foram sepultados.
E por isso eles vêm neste lugar, todo o Hanukkah, toda a festa das luzes, para acender velas, lembrando o que foi feito pela família dos Macabeus quando libertaram o povo de Israel da opressão grego-síria. Nós vamos conhecer como era dentro e ver também que alguns deles estão lá dentro, celebrando a festa de Hanukkah. Nós vamos seguir adiante nesta odisseia judaica. Shalom. Eu agora estou a cerca de apenas 300 metros daquele primeiro assentamento que nós vimos ali atrás da era bizantina, onde haviam 21 túmulos, e cheguei a essas escavações aqui. Essas escavações começaram há cerca de 2 anos atrás, revelaram no ano passado algo incrível. Junto de Qabr el-Ehud, que significa em árabe o túmulo do judeu, foi encontrada esta grande construção aqui. Ainda há muito o que escavar, porém o que está sendo descoberto aqui é revelador. Em primeiro lugar, este local realmente é um local típico da época dos Hashmonaitas, dos Macabeus. A cerâmica aqui demonstra que realmente o local era habitado nesta época. Além disso, este grande complexo tem muitos detalhes interessantes que revelam que quem vivia aqui era na realidade uma família de sacerdotes, exatamente conforme descrito no livro dos Macabeus. Nós vamos descer por aqui e mostrar alguns detalhes muito interessantes para vocês. Siga-me pela Odisseia Judaica.
Eu espero que esta visita à antiga Modin, a Modin dos livros de Macabeus, tenha servido para mostrar um pouco mais de como viviam os judeus na era da Antiguidade, aqueles que conseguiram expelir o Império Grego-Sírio de Antíoco. Hoje, cerca de 2000 anos depois, nós comemoramos em Israel todos os anos a festa de Hanukkah, a festa das luzes, quando a soberania de Israel foi restaurada e o templo foi reinaugurado em Jerusalém. Esta festa marca sem dúvida a vitória e a bravura do povo de Israel sobre a tirania dos seus inimigos. Nós vamos seguir adiante pela Odisseia Judaica. Programa Odisseia Judaica, Modin dos Macabeus. Em nossa jornada de hoje, estamos seguindo mais uma vez pelas montanhas da Jordânia, na terra de Moab, até uma fortaleza conhecida como Macaro, ou Macareus, Mirvar em hebraico. Siga-nos por uma jornada incrível por esta fortaleza no deserto de Moab. Eu estou aqui na Jordânia, na fortaleza de Macareus, uma das fortalezas construídas pelos Asmoneus, depois do segundo século antes da era cristã. E eu quero convidar vocês por uma jornada incrível pela Odisseia Judaica. Do alto da colina oriental, nós podemos ver claramente por onde passava o antigo aqueduto, que trazia a água das colinas orientais para a colina onde ficava a fortaleza de Macareus. Para chegarmos à fortaleza, temos que fazer uma grande descida e depois uma subida bem íngreme. A jornada é bastante cansativa, porém recompensadora. Vendo a planta desta fortaleza incrível, nós podemos ver a semelhança dela com a fortaleza norte em Massada. Macareus é uma fortificação, parte do complexo de fortificações construído pelos Asmoneus, os Macabeus, no segundo século antes da era cristã, para proteger o país de possíveis invasores do seu lado oriental. Herodes o Grande também conquistou a região e reutilizou o local, fortalecendo e construindo nele um palácio. Macareus é, sem dúvida alguma, uma obra-prima da arqueologia que pode ser visitado no Reino da Jordânia. Do lado direito estão quartos bastante compridos, que eram utilizados, assim como em Massada, como armazéns, depósitos reais. Do lado esquerdo, logo à entrada da fortaleza, está o que seria a sala de jantar. E este retângulo central é provavelmente o pátio da fortaleza. Debaixo dele ficava um grande reservatório de água, muito semelhante ao palácio central de Massada.
Macareus também está associado a um grande personagem da Bíblia, João Batista, que vivia pregando arrependimento na Judéia e batizando pessoas no Rio Jordão. A Bíblia não fala exatamente onde ele foi morto, porém Flávio Josefo declara que João Batista foi decapitado ali em Macareus, a fortaleza de Herodes. É impressionante podermos saber que esse local pode ser visitado ainda hoje. E olhar para as colinas à nossa volta, talvez esta tenha sido a última visão daquele que foi sem dúvida alguma o maior profeta do Novo Testamento, aquele que veio segundo o espírito de Elias, João Batista. A minha esperança é que esta jornada de hoje tenha servido para esclarecer um pouco mais do fundo histórico e arqueológico da Odisseia judaica. Nós vamos seguir adiante, desde Macareus, na Jordânia, pelas páginas da história. are you? Nada feio. Não, não. E aqui, Miguel? בעצם החלום במשיח זה החלום על הבנים מבית אביו שהזנות תלך. אז זה מחכים למשיח. עכשיו הם בזמן האמת O coração de um judeu é mais puro do que um cristão. Se diz cristão.
למה תשמע יש מעט בחלומות? מלמעלה זה. אז אני אודיע לו, אתה יכול לבוא לראות מחר. אתם רוצים ביחד לקרוא משהו? הכל בפינה לקרוא משהו? מי שלא מדליק בבית מוזמן להדליק פה? Want to stick around? We'll run this one. I don't know, like you said. You know? Aqui foi acesa uma Hanukkah em homenagem aos soldados das Forças de Defesa de Israel. Aqui fizeram com uma proteçãozinha da chuva. Está aqui uma grande menorá na muralha de Jerusalém, está escrito Happy Hanukkah, Feliz Hanukkah. Aqui bem na entrada da porta de Jaffa, nós temos também eles agora acendendo a tocha de Hanukkah. Já acenderam 7 no total, uma vai ficar para amanhã. E cheio de gente aqui, observando esse evento único aqui. Muito bonito. Aqui no carro colocaram diversas velas e lâmpadas em homenagem aos reféns. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o que eles fizeram. Cada lâmpada, cada vela com a foto de um dos reféns que estão em Gaza. Claro, tem muito mais do que o número que tem aqui, né? Mas está aqui no Cardo, que é a antiga rua romana, no bairro Judeu. להציג את אור הנשמה, נר השם נשמת אדם, לחזק אותנו לקיום התורה והמצוות, עדי נזכה לאורות של עולם, בעניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. Happy Hanukkah.
Comment tu vas? Je suis contente de te voir. צודקת, זה לא שם.